Então, hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções polinomiais do segundo grau, não é isso? Lembrando que são aquelas funções que são definidas por um polinômio do segundo grau, né? Também são chamadas de funções quadráticas ou funções parabólicas, ou às vezes simplesmente funções do segundo grau. Tudo bem, minha gente? Bom, vamos lá. A gente sabe que o gráfico de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma é sempre uma parábola, não é isso, minha gente? Uma parábola que pode ter a concavidade voltada para baixo e pode ter a concavidade voltada para cima. Nós já estudamos o caso, os dois casos, né? A parábola, galera, é caracterizada por um eixo de simetria. O que significa isso? Significa que a metade do lado direito é exatamente igual à metade do lado esquerdo, não é isso, galera? Como se fosse um reflexo do espelho. Isso é um eixo de simetria. Então a parábola tem um eixo de simetria horizontal, perdão, um eixo de simetria vertical, né? E esse eixo de simetria passa num ponto super importante, que a gente chama de vértice, né? São esses pontos aqui. Aqui nós temos o vértice de uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo, e aqui a gente tem o vértice de uma parábola que tem a concavidade voltada para cima, né? Galera, o vértice é super importante porque esse ponto está associado a um par de números, né? Que representam o quê? A mudança, por exemplo, a função, nesse caso, ela era crescente do menos infinito até o valor do x do vértice, quer dizer, se você vem entrando com números lá do menos infinito até o x do vértice, que é exatamente esse número aqui, ó. Vamos lembrar que isso aqui é um número, né? Está aqui na reta horizontal, né? Então, do menos infinito até este número, né, a função é crescente, tudo bem? Desse número até o mais infinito, ou seja, caminhando para a direita, a função passa a ser decrescente. Então, é justamente neste ponto, no vértice, que a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. No caso da função polinomial do segundo grau, que tem a concavidade voltada para cima. Quando a concavidade voltada para baixo, que é o caso da direita aqui, é o contrário. A função vem decrescendo do menos infinito até o vértice, e depois passa a crescer. Tudo bem, gente? Este ponto aqui, então, é super importante. É o vértice. E ele vai estar associado ao máximo ou ao mínimo da função, né? Nesse caso aqui, quando a concavidade é voltada para baixo, o y do vértice é o valor máximo que a função assume. O y do vértice é o valor máximo que a função assume. Quando a concavidade é voltada para cima, que é o caso daqui, ó, o y do vértice é o quê? É o valor mínimo da função, tá? Quando a gente fala em o valor máximo da função, o valor mínimo da função, nesse caso, vamos lembrar que o valor máximo é o valor de y, porque o y é o f de x, é a imagem de x, né? Então, o valor máximo, que é qual é a maior imagem, o valor máximo que a função assume é a imagem do x do vértice, no caso da concavidade voltada para baixo. E o valor mínimo que o y assume é o valor, é a imagem do x do vértice quando a concavidade é voltada para cima. Tranquilo, galera? Então, esses dois pontos, esse ponto no caso aqui é chamado de vértice. Aqui também o vértice, né? Concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. Bom, os vértices, então, são pontos muito importantes no nosso estudo, para o nosso entendimento da função. Tá certo? Muitos problemas que envolvem funções do segundo grau nos interessa exatamente isso, conhecer o y máximo, né? Ou saber o valor do y mínimo. Lembrando que y pode representar uma grandeza qualquer, como temperatura, altura, preço, volume, depende do problema, não é, minha gente? Então é super importante esse ponto para nós. Bom, como eu falei, o eixo de simetria passa no vértice, e para que a gente calcule as coordenadas do vértice, veja bem, olha aqui, ó, as coordenadas do vértice são o quê? É o par de números reais associado ao vértice.
Por exemplo, nesse exemplo que nós vemos aqui, ó, o vértice é o ponto de abscissa menos meio e o ordenado a menos 4 meio. Está aqui, tudo bem? Tá certo, galera? Esse é o par ordenado associado ao ponto, que no caso é um ponto mínimo, né? Porque a função tem concavidade, a parábola tem concavidade voltada para cima. Ok, minha gente? Bom, as fórmulas para cálculo do vértice são aquelas que nós vimos lá no PET, né? Muito fácil, ó. O x do vértice é calculado por menos b sobre 2a. É simplesmente substituição de fórmula. Tudo bem, gente? É menos b sobre 2a. E o y do vértice é b2 menos 4ac sobre 4a. Também menos, tudo bem? Menos delta sobre 4a. Ok? Lembrando que a gente já falou, se o a é positivo, esse vértice aqui corresponde ao mínimo. Se o a é negativo, então o vértice corresponderá ao máximo. Então, vamos experimentar as fórmulas do vértice, das coordenadas do vértice. Esse exemplo aí, ó, a função polinomial do segundo grau, que foi definida por esse polinômio do segundo grau, 2x2 mais 8x mais 6. Evidentemente que o a é 2, né, gente? Vamos lembrar que o a é sempre o coeficiente de x ao quadrado. O b é 8 e c é igual a 6. Tudo bem? Bom, aplicando a fórmula x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos b2, menos 4ac sobre 4a. Isso aqui é um delta, né, galera? Ó, b2 menos 4ac é um delta. Vamos simplesmente substituir, ó. Substituindo fica como? Bom, menos b. B é 8. Sobre 2 vezes a. A é 2. Então fica 8 dividido por 4, né? Ora, o menos 8 dividido por 4 é menos 2. Nenhuma dúvida, né, gente? Bom, vamos lá. E o y do vértice? Aqui em cima nós vamos calcular o delta, né? B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, 64 menos, ó, 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. Aqui em cima vai dar 64 menos 48, que é 16, não é isso, gente? 16 dividido por 8, no caso, menos 16 dividido por 8, que vai dar menos 2 também. Então, finalmente, nós chegamos nas coordenadas do vértice. Tudo bem, minha gente? E aí, as coordenadas do vértice são essas aí, ó, menos 2 e menos 2. O vértice é o ponto de abscissa menos 2 e a ordenada menos 2. Vamos lá no GeoGebra para ver como é que fica? Muito bem, vamos lá. Vamos usar o GeoGebra, as ferramentas do GeoGebra, vão nos permitir fazer o gráfico da função polinomial do segundo grau, que nós calculamos agora, né? O mesmo exercício. Ou seja, a função será 2x2 mais 8x mais 6. Bom, já está lá o nosso gráfico. Olha só, que beleza, né? Muito bem, minha gente. Nós estamos vendo claramente o vértice aqui, né? Vou marcar o vértice aqui. Vamos usar o nosso marcador de pontos e vamos procurar o vértice. Esse é o vértice, né? Observe que, evidentemente, que nesse caso, como o A é positivo, né? O gráfico da função tem a concavidade voltada para cima, né? Então a função ela vai ter um mínimo, né? Ok? O valor mínimo da função vai ser justamente determinado pelo vértice, que no caso é o ponto de abscissa menos 2 e ordenada menos 2, que está ali, ó. O ponto A, que nesse caso é o vértice dessa função, corresponde ao par ordenado menos 2, que é exatamente o valor que nós encontramos usando as fórmulas das coordenadas do vértice. Tudo bem, galera? Muito tranquilo, não é isso? Ó? Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado, até a próxima aula.